falar um pouco sobre achar graça aos olhos de Deus. Isaac quiser ir abrindo, Isaac, Gênesis 6:19. Achar graça aos olhos de Deus, ou alegrar a Deus. Nosso desejo do nosso coração precisa ser agradar, alegrar a Deus. Fazer com que Deus se alegre. Seis e 8, Isaac, verso 8. Gênesis 6 e 8. O mundo que nós vivemos, os dias que nós vivemos, o que as pessoas mais querem é ter alegria, é serem alegres. Esse é o grande desejo do ser humano nos nossos dias. As pessoas fazem de tudo para ter alegria. E, na verdade, o maior desejo nosso não deveria ser buscar a nossa alegria, mas deveria ser alegrar a Deus. O nosso desejo maior precisava ser trazer alegria aos olhos de Deus. Não ficar tão preocupado com a nossa alegria, com os nossos benefícios, mas saber que se eu estou alegrando a Deus, se eu estou achando graça aos olhos de Deus, Deus vai usar da sua misericórdia para comigo, e eu então vou ser plenamente feliz. Existe um versículo lá de Neemias, não precisa abrir, mas que você conhece, capítulo 8 e o verso 10, a parte finalzinha desse versículo diz assim: portanto não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor, o que ela é? A vossa força. Às vezes a gente usa esse versículo, e eu já vi pessoas usando, e até mesmo já usei, usando esse versículo para falar que nós precisamos ser alegres. Mas se você olhar bem com atenção esse texto, ele diz: a alegria do Senhor, a alegria dele é que é a minha força. A alegria dele, não necessariamente a minha alegria. Agora, se eu alegro a Deus, se eu deixo o Senhor alegre, eu vou receber força. Eu vou receber as bênçãos do Senhor. E eu vou ser fortalecido. Então o maior objetivo da nossa vida não é buscar a nossa alegria, mas sim alegrar a Deus. É trazer alegria aos olhos de Deus. Sabe? É achar graça aos olhos de Deus. Sabe? O maior desejo nosso devia ser agradar a Deus. E eu tenho pensado muito esses dias sobre isso. Será que nós estamos procurando agradar a Deus, alegrar a Deus? E como é que eu faço isso? Como é que eu alegro o coração do Senhor? Como é que eu vou deixar Deus alegre com a minha vida? Procurando obedecer a Deus. É tendo uma vida, é tendo um caráter que agrade a Deus. É ter atitudes, é ter uma vida que vai deixar Deus feliz. E você encontra na Bíblia muitos exemplos de homens no passado que alegraram o coração de Deus através da sua vida. Através da sua vida. Meus amados, nós temos o exemplo que eu quero tratar aqui hoje de Noé. Noé foi um homem que achou graça aos olhos de Deus. Noé viveu no meio, e a Bíblia diz, uma geração corrompida, perversa. A maldade dominava os dias de Noé. Sabe, Deus se encheu tanto daquela corrupção, maldade daqueles dias, que resolveu destruir toda a criação. Dá cabo de tudo. Mas a Bíblia nos diz que Deus, ao olhar para a humanidade e ver toda aquela corrupção, ver toda aquela perdição, a Bíblia nos diz assim: mas Noé achou graça aos olhos do Senhor.
Deus olha a terra toda perdida, toda corrompida, mas no meio de tudo aquilo tinha um homem que ele alegrava o coração do Senhor. Tinha um homem que fazia o Senhor olhar e usar. Uma outra tradução diz que o Senhor usou de benevolência para com Noé. Por quê? Porque a vida de Noé alegrava o coração de Deus. A vida de Noé agradava a Deus. Então, quando Deus resolve destruir toda a humanidade, Deus poupa Noé, porque Noé alegrava o coração de Deus. Então, o segredo para uma vida abençoada, para uma vida em paz, não é buscar a minha própria alegria, a minha própria felicidade, mas é procurar alegrar o coração de Deus. É fazer com que Deus olhe para mim e se alegre quando olhar para a minha vida. Se alegre quando me ver, sabe? Através da minha forma de viver. Como é bom ver que Noé achou graça aos olhos de Deus. Através da vida, do caráter, da integridade dele. Eu quero pensar nessa noite algumas coisas, então, que alegram o coração de Deus, baseado em Noé. Algumas coisas que nós precisamos fazer para alegrar Deus, para deixar Deus feliz. E eu inicio perguntando para você pensar aí, será que Deus, olhando para a sua vida hoje, será que Deus está feliz com a vida que você está levando hoje? Será que Deus, ao olhar para mim, será que Deus está feliz com a vida que eu estou levando? Hoje, Deus olhando para a terra, Deus olhando agora à noite para Jacaraú, será que Deus consegue, no meio de toda a perdição, corrupção que existe, Ele consegue olhar e me enxergar no meio de tudo, como uma pessoa que alegra Ele? Será que Ele consegue ver isso em você? Pensa nisso. Será que eu estou alegrando o coração do Senhor? Primeira coisa que eu quero lembrar então aqui, que Noé fazia, que agradava o coração do Senhor, é que Noé, ele amava a Deus acima de qualquer coisa. Deus era prioridade na vida de Noé. Gênesis 6, verso 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Noé era um homem íntegro, ele era um homem justo, e ele andava com Deus. O que mais alegra o coração de Deus é um relacionamento íntimo com Ele. A gente sempre fala, irmãos, nós sempre trazemos isso aqui. Tem um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus. Várias vezes na Bíblia você vai encontrar personagens que andavam com Deus. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus quer ter relacionamento conosco. Eu preciso andar com Deus, eu preciso viver com Deus. Nós somos criados para sermos amados por Deus, e para amar a Deus é um relacionamento. Nós queremos tanto que Deus nos ame, nós queremos tanto que Deus faça por nós, mas eu preciso também expressar isso. Eu preciso me relacionar. Um relacionamento onde só um lado se esforça, o outro não, ele está fadado ao fracasso. É muito difícil. Você sabe disso. Um relacionamento entre nós, onde só um lado faz, ama, cuida, o outro lado não está nem aí, é difícil. Imagine tratando-se de nós pecadores com um Deus todo-poderoso. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso ter relacionamento com Deus. Mas sabe, quanto mais conheço de Deus, mais eu quero me relacionar com Ele. E é por isso que eu tenho que conhecer mais de Deus. E é por isso que lá em Oséias, no capítulo 6, o verso 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu preciso conhecer, e eu preciso continuar conhecendo. Irmãos, e quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus. Quanto mais você conhece, mais você quer obedecer. Sabe, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, nós vemos o quanto nós somos falhos, nós somos dignos da misericórdia. Quanto mais nós nos aproximamos dele, nós sentimos o seu amor, a sua bondade sobre nossas vidas. E então, quanto mais eu conheço, mais eu amo. Mais eu amo. E mais eu quero obedecê-lo.
Quanto mais uma pessoa se afasta de Deus, menos tem vontade de obedecer a Deus, menos se preocupa com Deus. E é por isso que eu preciso manter esse relacionamento. Noé, por que Noé foi visto como diferente? Porque Noé amava a Deus, porque Noé andava com Deus, e então ele era diferente. Quem anda com Deus é diferente. Colocar Deus como prioridade na sua vida, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ontem à noite uma pessoa estava me perguntando, e ela veio me falar: Paulo, me tira uma dúvida. O que é amar a Deus? O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? E eu estava explicando: o que é buscar a Deus em primeiro lugar? É você colocar Deus como prioridade em tudo na sua vida. É você, tudo que você for fazer, você procurar a direção do Senhor. É você amar a Deus e andar com Ele. É Deus estar em primeiro lugar, mesmo que aquilo não vai ser benefício para você. Mesmo que às vezes você vai perder alguma coisa. Mesmo que você vai deixar de fazer alguma coisa que você queria. Mas você não vai fazer, por quê? Porque Deus é a sua prioridade. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. É você viver diferente muitas vezes da maioria das pessoas. Quando eu estou amando a Deus em primeiro lugar, a minha vida prática vai ser diferente. A minha rotina vai ser diferente. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: não, Paulo, eu tenho problema com fulano, não gosto disso, não gosto daquilo, mas com Deus eu estou bem. Olha, o meu relacionamento com Deus, ele é refletido no meu relacionamento com as pessoas. O meu relacionamento aqui, ele é refletido aqui. Então é impossível falar que estou bem com Deus se eu não estou bem com ninguém. Eu estou tão bem com Deus que eu posso refletir, e eu vou refletir entre as pessoas. É isso que a palavra de Deus nos traz, é amar a Deus. Jesus, ele falando do mandamento mais importante, quando indagado sobre isso, você conhece esse texto? Lá em Marcos 12, versículo 29 e 30, Jesus disse assim: Jesus respondeu-lhes: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Jesus, quando perguntado sobre o mandamento mais importante, Jesus resume falando: olha, é amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a você mesmo. Por que os dois andaram juntos? Porque quando eu estou amando a Deus acima de todas as coisas, é impossível não amar o meu próximo. É impossível esse meu relacionamento com Deus não ser refletido aqui. Então não tem como eu falar que estou tão bem com Deus se eu estou mal com todo mundo. É um reflexo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse deve ser o nosso objetivo. Priorizar Deus. Colocar Deus como prioridade na nossa vida, em tudo o que nós vamos fazer. E eu pergunto: Deus tem sido a prioridade na sua vida? Será que você tem colocado Deus como primeiro lugar? Deus se alegra quando nós priorizamos Ele. E Deus se alegra quando nós estamos confiando nele completamente. Um dos grandes desejos do nosso coração deve ser esse. Colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e confiar completamente. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, tinha um relacionamento com Deus. Noé alegrou o coração do Senhor. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé vivia por fé, confiando em Deus. Se você olhar lá em Hebreus 11, verso 7, diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, para a qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé confiou em Deus completamente, mesmo quando confiar em Deus não fazia sentido. Eu leio esse texto, irmãos, e eu fico pensando: Deus chega para Noé e fala: Noé, eu vou destruir tudo, constrói uma arca para mim. Você vai esconder nela e você vai se salvar lá nessa arca. E eu vou destruir tudo.
Sabe quantas vezes Deus falou para Noé construir a arca? Sabe quantas vezes Deus teve que falar para Noé fazer a arca? Uma vez. Uma vez. Faz a arca. E sabe o que Noé fez? Obedeceu conforme o Senhor ordenou. Obedeceu completamente. Parecia que não tinha lógica, sabe? Mas Noé não duvidou, confiou no Senhor completamente. É confiar. Sabe, a confiança que Deus se alegra e nós precisamos ter, é como se nós pegássemos, hoje em dia esse exemplo nem cabe mais, porque ninguém usa mais, mas na minha época, mais novo, é a mesma coisa de você dar uma folha de cheque em branco assinado, sabe? Você assina e pega, Deus, use do jeito que o senhor quiser. Isso é confiança. Na época do cheque, tem alguns aqui que chegaram a usar, você não fazia isso para qualquer pessoa, né? Acho que para ninguém, você assinava um cheque e dava em branco para a pessoa. Mas quando você confia em Deus completamente, era como se você fizesse isso. Você entregasse, deixa Deus usar do jeito que Ele quer. Isso é confiança plena, total. E assim Noé confiou, sabendo que Deus está fazendo sempre o melhor. Será que nós temos tido essa confiança total em Deus? Será que nós temos confiado completamente em Deus e no que Ele diz? Sabendo que o que Ele tem é melhor? Jeremias 29:11 diz assim: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É saber que Deus tem pensamento de paz para nós. Então, se Deus está pedindo para eu fazer algo, eu faço, sem questionar, sem perguntar por quê. Você sabia que naqueles dias de Noé não chovia? Imagina Deus chegar para Noé e falar: Noé, faz uma arca que eu vou destruir com chuva. Mas não chovia. Não há uma confirmação exata, biblicamente, que chovia naqueles dias. Era uma coisa, eu vou ler para você que diz Gênesis 2, versos 5 e 6, diz assim. Olha o que diz: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Esse é o único relato que nós temos do que acontecia nos dias. Não há relato de chover naqueles dias. E agora Deus fala: Noé, faça uma arca que eu vou destruir com chuva. Noé não perguntou: mas Deus, mas não chove. Não, ele pegou e obedeceu. As ordens de Deus poderia ter alguma dificuldade para ele entender, mas ele não questionou, ele obedeceu. Às vezes nós temos algumas dificuldades para acreditar, para confiar, para descansar, e às vezes nós não obedecemos. Eu estava levantando algumas aqui. Noé nunca tinha visto chuva, aparentemente, segundo o que nós podemos observar, não é? Não conhecia chuva. Mas ele deixou isso ser motivo para não obedecer? Não. Noé tinha que construir um barco enorme numa terra seca. Ele não estava construindo aquele barco enorme, daquele tamanho, na margem de um rio, perto de uma praia, de um lugar que ele pudesse levar para a água. Não, ele estava construindo um barco enorme num lugar seco. Ele não perguntou para Deus: Deus, mas não tem nenhum rio aqui, o mar não está aqui perto. Não, ele simplesmente obedeceu. Deus falou: Noé, vamos colocar os bichos tudo aí dentro dessa arca. Noé não perguntou: mas Deus, como que esses bichos vão entrar nessa arca? Deus, como é que eu vou fazer para buscar esses bichos de casais, para colocar aqui dentro? Não, ele não perguntou. Ele construiu, por quê? Porque ele sabia que Deus ia dar um jeito e esses bichos iam entrar aqui dentro. Isso é confiar completamente. É não duvidar nas possibilidades que poderia acontecer. É crer. É a história do cheque em branco. Eu sei que Deus está fazendo o melhor, então eu creio e descanso. Vamos obedecer. Sabe, Noé podia pensar: gente, como é que eu vou convencer a minha família? Como é que eu vou convencer a minha mulher que agora eu vou ficar construindo um barco aqui, meus filhos? Como que eu vou convencer isso? E não foi um trabalhinho de um dia, uma semana. Quantos anos Noé trabalhou construindo a arca? Quem lembra aí? Quantos anos? 120 anos. Trabalho de 120 anos. Imagina, Deus falou que ia chover.
E ele ficou 120 anos construindo aquele barco e crendo, sem questionar. Sabe o que é isso? É um homem que alegra o coração de Deus. Às vezes você tem promessa de Deus, às vezes você ouve a palavra e as coisas não acontecem, e você começa a questionar a Deus. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? A gente só vai alegrar o coração de Deus quando você confiar completamente no que Ele está fazendo. É descansar completamente. Salmo 147, verso 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. 120 anos ele construindo um barco. Você acha que ele nunca foi motivo de piada? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que as pessoas faziam piada da cara dele. Eu tenho certeza que as pessoas riam dele. Imagina, uma pessoa, um menino, desde pequeno está vendo aquele homem construir aquele barco, já está com 100 anos, que aquele homem está ali mexendo, e falando que vai chover e numa seca dessa. Esse homem é doido. As pessoas criticavam, certamente, zombavam. Mas Noé não perdeu a sua fé. Noé não questionou a Deus. Noé não deixou de obedecer a Deus. Por que que nós facilmente duvidamos do que Deus prometeu, do cuidado de Deus, da fidelidade de Deus? Quando as coisas não dão certo, quando as coisas não acontecem. O nosso Deus tem o tempo dele, o jeito dele. O que eu não posso é deixar a minha fé esmorecer, esfriar. Eu preciso continuar crendo. Por quê? Porque a Bíblia me diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. É fé, irmãos. A minha vida e a sua vida com Deus, ela só pode ser exercitada através da fé. E eu quero convidar você a confiar em Deus plenamente a partir de agora. Confia totalmente em Deus. Não fica duvidando, questionando o que Deus vai fazer. Noé não questionou, ele creu até o final, mesmo contra tudo e todos. Ele continuou crendo. E qual foi o resultado? Você conhece. Todos morreram, exceto Noé e a sua família. A atitude de fé de Noé, a atitude de obediência de Noé, ela precisa ser olhada. Às vezes nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos alegrar o coração de Deus, mas a gente só está pensando em nós, nos nossos questionamentos, nos porquês, por que isso, por que aquilo. Noé era um homem semelhante a nós. E ele alegrou o coração de Deus na sua obediência. Deus se alegra, irmãos, quando nós confiamos nele totalmente, plenamente. E quando nós obedecemos a Deus incondicionalmente. No meio de tudo isso que Noé viveu, a Bíblia nos diz que Noé fez exatamente como Deus ordenou. Tem uma coisa que me chama a atenção na construção da arca. Deus não falou para Noé apenas: Noé, faça um barco grande, vai caber muita coisa. Não. Deus chegou para Noé e falou: Noé, você vai fazer um barco de tantos metros, você vai fazer assim, assim, usar madeira tal, vai usar um betume tal, você vai fazer nesses detalhes, vai fazer a porta, vai fazer isso. Deus passou para Noé os detalhes. Eu estava essa semana estudando isso, irmãos. Deus é um Deus de detalhes. Você vai ver lá no tabernáculo, Deus passando os detalhes da construção. Deus é um Deus de detalhes. Deus pede detalhes. Deus no tabernáculo, Deus pede a cor da cortina, Deus pede a madeira, Deus pede a lona. Na construção da arca, Deus passa as medidas exatas. Deus é um Deus de detalhes. Por que Deus pede os detalhes, irmãos? Por que Deus pediu para Noé exatamente aqueles tamanhos da arca? Sabe por que Deus pediu? Para ver a obediência integral. É uma obediência total. Deus se alegra quando nós obedecemos a Ele incondicionalmente, sem limitação. Não é Deus pediu para fazer 100 metros aqui? Mas para que 100 metros? Não vai precisar disso tudo. Vou fazer 90 aqui, dá tranquilo. Não, Deus pediu 100, vamos fazer 100? Deus mandou usar essa madeira. Essa madeira é pesada, difícil de trabalhar, vamos usar uma madeira mais leve? Não, Deus pediu essa, vamos usar essa. Sabe, nós precisamos trazer isso para a nossa vida.
Deus deixou para nós exatamente como é que nós temos que viver. Deus deixou para nós hoje exatamente como Ele recebe o nosso louvor, a nossa adoração, como é que eu vou andar, como é que eu vou testemunhar. Deus deixou exatamente como é que eu sou salvo. Deus deixou exatamente os detalhes da salvação. Deus deixou exatamente o caminho. E não adianta você querer falar que todos os caminhos levam a Deus. Não adianta você querer falar que não, cada um serve a Deus do seu jeito. Não, não é assim. A palavra de Deus, ela é clara. E nós só vamos agradar a Deus se nós estivermos obedecendo a palavra dele do jeito que ele deixou. O nosso Deus é um Deus de detalhes. É um Deus de detalhes, não adianta. Não queira pegar atalho para servir a Deus. Não queira pegar seus atalhos, um jeito mais fácil. Sabe, Noé podia discordar do tamanho da arca, podia até não concordar, mas ele tinha que obedecer, porque foi o que Deus falou. E sabe, é uma obediência incondicional. É uma obediência total diante do Senhor. Davi, Salmo 51, verso 10, Davi pedia esse coração puro para obedecer a Deus. Ele falava: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, para poder obedecer, confiar completamente no Senhor. O problema é que nós estamos querendo obedecer a Deus naquilo que nos agrada. Nós queremos obedecer a Deus naquilo que nos faz sentir bem. A gente gosta de fazer aquilo que eu gosto, e eu penso, e eu acho, e então eu faço isso. Aquilo que eu não concordo, que eu acho que não é assim, eu não faço. E eu quero que Deus receba desse jeito. Não vai ser de qualquer jeito. Não é do jeito que eu acho. É total, é integral, é uma obediência completa. Deus nos passou completamente. Infelizmente, hoje as pessoas estão agindo conforme as suas vontades e não conforme a vontade de Deus. A Bíblia nos diz que Noé obedeceu em todos os detalhes. Gênesis 6:22 diz assim: Noé fez conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Fez tudo do jeito que Deus mandou. Hebreus 11:7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação de sua família e preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus se alegra quando nós obedecemos a Ele prontamente. Prontamente. É obedecer prontamente. Deus pediu para fazer, eu faço. Ah, mas eu acho que não precisava ser assim. Mas Deus pediu para fazer, eu vou fazer. Deus está chamando. Lembra Isaías 6, verso 8. Quando o Senhor disse assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Prontamente para obedecer, prontamente para fazer aquilo que Deus quer. Nós precisamos ter esse espírito de obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos uma era em que as pessoas querem pagar para ver. Elas pagam para ver. Elas estão prontas para sacrificar. Lembra que nós falamos aqui sobre Jonas? Eu acho que falei. Estou estudando isso. Creio que falei sobre isso. O Senhor chamou Jonas. Não, foi aqui não, foi na internet. O Senhor chamou Jonas com um projeto para Jonas. Jonas, vai para Nínive, eu tenho um plano para a sua vida. Você vai pregar lá. Jonas pega, vai para Tarsis, compra uma passagem para Tarsis. Mudou o plano de Deus para a vida dele? Não. Ele entra para o navio, vai lá para o porão do navio dormir. Mudou o plano de Deus para a vida dele? Não. Ele foi lançado no mar, engolido por um peixe. Mudou o plano de Deus para a vida dele? Não. Ele foi vomitado na praia e foi cumprir o plano de Deus. Sabe o que ele podia ter evitado? Tudo isso. Se quando Deus falou: Jonas, vai para Nínive, ele tivesse pegado a malinha dele e ido para Nínive, teria evitado tanto sofrimento. O problema é que infelizmente as pessoas hoje estão pagando para ver. Deus pede uma coisa e a pessoa: não, mas eu vou fazer do que eu acho, porque eu penso. E vão pagar um preço, estão pagando o preço e trazendo sofrimento para dentro de si.
pague o preço para ver, não. A Bíblia nos diz, 1 Samuel 15:22, que obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas pessoas estão preferindo o sacrifício do que a obediência. É sempre melhor obedecer a Deus. É sempre melhor fazer como Deus quer. Meus irmãos, lembre de uma coisa: Deus não deve explicação para nós de tudo que Ele manda fazer. Tem hora que a gente não vai concordar. Tem hora que você não vai entender. E Deus não tem que ficar dando satisfação, explicando. Quantas vezes, irmãos, vocês não têm noção. Quantas vezes eu sou questionado, as pessoas chegam e falam: por que tem que ser assim? Eu não concordo. Eu não acho que tinha que ser assim. Sim, mas Deus não precisa ficar dando explicação para nós o porquê. Eu e você somos chamados para obedecer. Simplesmente obedecer. Nem tudo que Deus pede para nós fazermos, nem todas as ordens de Deus para nós vamos compreendê-las agora. E nem todas nós vamos ficar sabendo. Mas eu preciso saber que a minha função é obedecer, sabendo que Deus sempre faz o melhor. Tem coisa que nós não vamos entender agora, tem coisas que nós vamos entender depois, e tem coisas que nós só vamos entender e descobrir lá na glória. Não vamos nem entender aqui. Tem coisas que acontecem que a gente nunca vai entender. Mas o que eu preciso fazer? Obedecer. Porque eu sei que Deus sempre tem o melhor para mim. E se eu sei disso, se eu acredito nisso, eu vou obedecer. Obedecer. Mesmo sem querer. Eu não sei se os filhos de vocês às vezes obedecem sem querer. Sabe, às vezes você manda, lá em casa é muito isso. Alguém, não vou falar quem, porque tem muitos lá em casa, então ninguém vai poder apontar para ninguém. Mas tem muito isso. Você manda fazer a coisa, a pessoa fala: tá. Faz, obedece. Não entende, às vezes não quer, mas obedece. E sabe, às vezes você não vai entender o que Deus quer, às vezes você não vai entender, mas você deve obedecer, porque isso é sempre o melhor. É sempre melhor. É obedecer. Obedecer, mesmo que sejam coisas difíceis, custosas, impopulares, coisas que vão nos prejudicar, vai doer, vai trazer sofrimento, às vezes vai fazer você abrir mão de algum sonho, talvez vai fazer você abrir mão de algum desejo, alguma coisa que você queria, mas eu vou te trazer uma palavra muito séria: obedeça, mesmo que isso vai te custar alguma coisa, mesmo que isso vai fazer você abrir mão de alguma coisa, mesmo que vai trazer alguma dor, abra mão e obedeça, porque é sempre o melhor. É sempre o melhor. A gente nunca perde, ouça bem isso, a gente nunca perde por obedecer a Deus. Nunca perde. Porque a desobediência sempre tem consequências. Sempre tem consequências. E eu vou terminar lembrando que Deus sempre se alegra. Deus se alegra quando nós louvamos a Ele, quando nós estamos prontos para usar as nossas habilidades para Ele, para a glória dEle. Você vai ver, Noé era um artesão habilidoso. Noé tinha uma habilidade. Não era um artesão. Ele sabia trabalhar. Deus passa para Noé como ele queria a arca. E Noé pega e faz a arca do jeito que Deus ensinou, usando as suas habilidades, usando aquilo que ele sabia fazer. Ele foi fiel ao Senhor em cada detalhe. Irmãos, eu preciso terminar trazendo isso aqui para você. Deus fica feliz quando nós usamos as nossas habilidades para Ele, para a glória dEle. Nós temos que fazer tudo conforme Deus determinou, dentro daquilo que nós fazemos, daquilo que nós sabemos, daquilo que é a nossa habilidade. Deus se alegra, irmãos. Deus se alegra quando nós usamos as nossas habilidades para a glória dEle. Às vezes nós pensamos que alegramos a Deus apenas nas atividades espirituais, não é? Uma vez alguém falou assim: irmão, se eu soubesse pregar assim, eu ia agradar demais a Deus, não é? Porque isso é tão lindo, mas eu não sei fazer nada. Acho que Deus não se alegra. A gente tem essa impressão que Deus se alegra só quando
você está no púlpito pregando, quando você está tocando um instrumento, quando você está louvando aqui. A gente tem essa impressão, não é? De quem não faz essas atividades no culto, não está alegrando a Deus. São importantes? São importantes. Mas nós precisamos alegrar o coração de Deus com aquilo que o Senhor deu para você, com as habilidades que o Senhor colocou para você. Noé obedeceu a Deus, alegrou o coração de Deus, fazendo o quê? Construindo um barco, cortando madeira, batendo prego, passando betume. Ele agradou o coração de Deus. Ele alegrou a Deus, sendo um bom marceneiro, um bom artesão ali. Então, façamos todas as coisas. Você tem as suas atividades do dia a dia. Você faz o seu trabalho profissional, no seu lar, na sua casa, aonde for. Faça isso como para o Senhor, sendo fiel a Ele. Deus se alegra com aquilo que você faz. Se o seu trabalho é lá na sua casa, lava roupa, cozinha, lava louça, faça isso como para o Senhor. Perfeição, agradando a Deus, você vai alegrar o coração de Deus com isso. Se o seu trabalho é lá no roçado, seu trabalho é lá na castanha, seu trabalho é lá na escola, aonde for, faça isso para o Senhor. Como que para o Senhor, em tudo que você for fazer, você vai trazer alegria ao coração de Deus. Se é para falar de Cristo com uma pessoa na rua, se é para poder limpar um salão, se é para poder convidar alguém para um culto, se é qualquer coisa que você for fazer. Irmãos, eu estava estudando isso aqui, e na Bíblia você vai encontrar tanto isso. Deus se alegra com cada atitude nossa que nós façamos. Deus se alegra, Deus fica feliz porque foi Deus quem fez você com essas habilidades. Foi Deus quem te fez com capacidades, com atividades. Foi Deus quem te fez assim. Então usa a sua habilidade para agradar a Deus. Lá no seu trabalho, na sua casa, aonde for, faça isso para agradar a Deus. Foi Deus quem te fez com essa habilidade. Usa isso para agradar ao Senhor. Deus está atento a cada detalhe da sua vida, cada trabalho, descanso, na brincadeira, na sua alimentação, lá na escola, cada movimento. Irmãos, Deus está vendo os nossos movimentos. Eu fico imaginando Deus olhando para você o dia todo, você fazendo as coisas, não é? Você lá na sua casa, arrumando a casa, preparando o almoço, você lá no roçado, você lá quebrando castanha, você dirigindo seu carro, sua moto. Deus está olhando, você fazendo unha ali, Deus está vendo tudo. Sabe? Deus quer se alegrar com a nossa vida, porque aquilo que você faz, foi Deus quem te deu a habilidade para fazer. Então usa isso para a glória dele. Faça isso para alegrar o coração dele. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se alegra no seu caminho, diz o salmista. Então, entenda isso, faça tudo, alegra o Senhor com tudo, exceto o pecado. Porque a Bíblia nos diz em 1 Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Podemos fazer tudo, alegrar o coração de Deus. E eu termino com Colossenses 3:23, que diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você for fazer, faça como que para o Senhor. Faça como se fosse para Deus. Vai arrumar a casa, arruma como se estivesse arrumando para Deus. Vai cozinhar, cozinha como se fosse para Deus, não é? Vai fazer o seu trabalho lá, seja qual for, faça como se fosse para Deus, com alegria, sem ficar reclamando, xingando, murmurando, lamentando, falando bobagem. Deus está vendo isso tudo. Faça como se fosse para Ele. Você pode fazer qualquer coisa, desde que glorifique a Deus. Ele te deu talentos, habilidades para isso. Então, Deus se alegra quando nós usamos da criação que Ele fez. Noé assim o fez e agradou o Senhor da vida de Noé. Vamos orar? Se eu puder, fique de pé para a gente orar. Lembra bem, alegrar o coração de Deus. Deus se alegra quando nós confiamos nele. Procure alegrar a Deus, porque quando você alegra a Deus, você vai receber força para continuar. Talvez você está cansado, sem força, desanimado. Não peça alegria para a sua vida.
Sabe, não peça para você ficar alegre. Peça para você alegrar o coração de Deus. Porque quando você alegrar o coração de Deus, você vai receber uma força que você não sabe de onde para continuar a sua caminhada. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos alegrar o coração de Deus através das nossas vidas. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que nós temos na Tua palavra. Exemplos de homens que confiaram no Senhor acima de todas as coisas. Pessoas que confiaram no Senhor. Pessoas que estavam dispostas a Te obedecer incondicionalmente, a pagar o preço da obediência. E nós podemos ver, ó Pai, como o Senhor fortaleceu, como o Senhor deu graça, achou graça sobre a vida dessas pessoas. Que as nossas vidas, ó Pai, possam alegrar ao Senhor. Que a nossa vida possa ser uma alegria que traga alegria ao Senhor que nos chamou, que nos salvou. Nós entregamos cada um aqui nas Tuas mãos, cada família, cada lar. Que o Senhor possa nos levar em paz, em segurança, e assim nos concedendo uma noite de descanso, desfrutando, ó Pai, dos Teus cuidados. Nós oramos com gratidão, fazendo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Nossa reunião está terminada, que você possa ir desfrutando a doce paz do Senhor.